Assunto. A tentativa do banqueiro Daniel Vorcaro de fechar um acordo de delação premiada sofreu mais um revés. A Procuradoria-Geral da República rejeitou a segunda proposta apresentada pela defesa do dono do Banco Master por entender que esse material não traz nenhum fato novo, nenhuma informação para justificar o acordo. Na nova investida, Vorcaro apresentou relatos baseados em informações que teria ouvido dizer e sem detalhar valores ou elementos concretos, segundo a apuração. Já nos bastidores, investigadores avaliam que a colaboração apresentada, mais uma vez, é limitada e é seletiva. Preso no âmbito das investigações do caso Master, o banqueiro segue tentando negociar uma delação, enquanto a PF e a PGR analisam os desdobramentos do caso. Pois é, minha gente. Delação negada mais uma vez. Daniel Vorcaro não conseguiu provar mais do que os próprios aparelhos de celular dele já haviam provado. Então, ele não trouxe nenhum elemento novo, nenhuma delação de outras pessoas que de fato valeriam a pena. E aí a PGR, junto com a PF que já havia entendido que não valeria a pena, a PGR agora também entendeu que essa delação não é necessária para a investigação do caso Master. Fato é que agora a situação do banqueiro ficou ainda mais delicada no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de prisão domiciliar da defesa e afirmou que não há fatos novos que justifiquem a mudança de regime. Agora cabe ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, definir para onde Vorcaro vai ser transferido. Após o pedido da Polícia Federal para que o dono do banco deixe a superintendência da corporação. Eles não querem Vorcaro lá na superintendência da Polícia Federal. Lembrando que a superintendência é um local de prisão temporária rápido para quem é preso e depois é despachado para outro estado. Essa decisão vem no mesmo momento em que a PGR também rejeitou a segunda tentativa de acordo de delação premiada do banqueiro. Então agora resta ao ministro André Mendonça decidir para onde ele vai. Se Daniel Vorcaro vai para Papudinha ou se Daniel Vorcaro vai para a Penitenciária Federal de Brasília. Lembrando que para Papudinha é uma chance remota, porque quem está preso lá é o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, que também está negociando um acordo de delação premiada. E já disseram à polícia, já disseram inclusive ao ministro André Mendonça, os agentes que fazem o trabalho, a ronda na Papudinha, que não podem garantir que os dois não irão se encontrar lá, que é um ambiente menor, um ambiente restrito. Então, difícil decisão aí do André Mendonça de entender para onde mandar o banqueiro. Ele pode sim continuar na PF, se assim o André Mendonça decidir. Ele pode ir para Papudinha, mas vai estar no mesmo ambiente que o Paulo Henrique Costa, ou pode ir para a prisão federal aqui do Distrito Federal, prisão federal de Brasília, que, de acordo com advogados, não é o melhor local para o Daniel Vorcaro, porque lá as restrições são ainda maiores. Os presos que ficam na penitenciária federal não têm nem o direito de conversar com seus advogados sem privacidade. Todas as ligações e conversas com os advogados são gravadas, então seria um regime muito mais danoso do que o previsto para Daniel Vorcaro. Inclusive, quem já falou sobre isso também é quem costuma falar pela Suprema Corte, né? O ministro Gilmar Mendes já deixou claro que mandar Daniel Vorcaro para o Presídio Federal de Brasília seria ir além da condenação dele neste momento, que não está condenado, ele ainda é investigado, porque as restrições da prisão, do Presídio Federal aqui de Brasília, são muito mais restritas do que o Daniel Vorcaro precisa ou tem o direito neste momento. E aí eu quero falar com o Felipe sobre esse assunto do Daniel Vorcaro, porque o que leva a crer também, Felipe, é que muita gente não queria essa delação, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Não é uma delação interessante para ninguém, inclusive para os ministros da Suprema Corte. Não é uma colaboração interessante, por quê? Ao menos 2 ministros importantes da Suprema Corte estão relacionados ao caso do Banco Master. Vamos lembrar que no começo da história do Banco Master, o Metrópolis trouxe aqui um furo de reportagem da participação do ministro Dias Toffoli no Resort Taiaiá, ele e a família dele, sócios no resort, que recebia dinheiro e que foi vendido para um fundo ligado ao Banco Master. Ele que era o relator dessa ação lá no começo. Teve que abrir mão para o ministro André Mendonça. O ministro
Alexandre de Moraes também tem lá a sua participação na história do Banco Master, quando a contratação dos serviços do escritório da esposa dele, um contrato nunca antes visto na história da magistratura, do direito no Brasil, um contrato milionário aí com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, então ao menos 2 ministros ligados, sem contar o ministro Nunes Marques, que hoje preside o TSE, que também teve ligação com o caso do Banco Master, ele e o filho dele, que é advogado. Então, ninguém queria essa colaboração e vieram fazer uma análise de, poxa, mas a colaboração premiada do Mauro Cid na trama golpista foi muito mais bagunçada do que a do Daniel Worcaro. O Mauro Cid falou 1, 2, 3, voltou atrás, mudou a versão, falou com a PF, falou com o Supremo. Foi uma delação, uma colaboração extremamente conturbada e ainda assim foi aceita. Mas vale lembrar, Felipe, que a colaboração premiada do Mauro Cid não interessava e não causaria nenhum prejuízo para parlamentares, para líderes políticos e muito menos para o Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero ouvir a sua opinião sobre a rejeição da delação dele mais uma vez. Neila, é bom lembrar, fazer uma breve contextualização, né, da situação, né, que foi a segunda tentativa de acordo feita pela defesa do Daniel Worcaro com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Né? A primeira, a PF e a PGR recusaram. A segunda, na semana passada, a Polícia Federal recusou, né, a delação premiada e somente a Procuradoria-Geral da República ficou negociando essa segunda tentativa de delação com a defesa do Daniel Worcaro e, pelo visto, né, teve a mesma saída, a mesma conclusão que a Polícia Federal, no caso, né, achando que não tinha nenhum tipo de documentação nova, nenhum tipo de documentos novos, né, que pudessem colaborar ainda mais com a investigação da Polícia Federal e a relação do Daniel Worcaro, Banco Master, com a classe, com o mundo político. Né? Até porque, como você bem colocou, Neila, a Polícia Federal tem acesso a inúmeros diálogos do Daniel Worcaro com inúmeros políticos. Então, por óbvio, ela não vai aceitar uma delação premiada, né, seletiva, né, deixando de fora algumas pessoas e mantendo, né, de forma utilitária na delação premiada outras pessoas. Ou o Daniel Worcaro abre a boca, né, e fala sobre tudo de forma geral, sem nenhum tipo de restrição, ou dificilmente a Polícia Federal, a PGR, irão, né, aceitar fazer delação premiada. Inclusive, né, o próprio André Mendonça também não vai aceitar homologar uma delação premiada do Daniel Worcaro que não pudesse, né, esclarecer de fato o que acontece no mundo político e na relação espúria da economia, né, do empreendimento dos empresários com os políticos, né, nos porões da República. Além disso, né, é bom lembrar que o André Mendonça ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que tem uma especialidade muito clara em relação à recuperação de ativos financeiros. Né? Então, para a delação premiada do Daniel Worcaro surtir efeito, né, ele conseguir realmente negociar uma mudança de regime, uma atenuação da pena dele, ele com toda certeza será obrigado a devolver uma quantidade de valores, né, que pudesse fazer frente ao rombo que ele deu ao erário público. Né? E ao que tudo indica, essa negociação falhou também por conta disso. Né? O Daniel Worcaro não conseguiu, né, comprovar que ele iria conseguir apresentar para a justiça brasileira a devolução desses valores. Então, por conta de tudo isso, a justiça, né, a Polícia Federal e a PGR não quiseram ir adiante com essa delação premiada. E aí, Daniel Worcaro, né, qual é o futuro do Daniel Worcaro atualmente? Qual é o futuro que vai acontecer com o Daniel Worcaro? Será que ele vai conseguir ir para uma prisão domiciliar? Né? É bom lembrar que a PGR se colocou contrária a esse pedido do Daniel Worcaro. Né? Então, a tendência é o Daniel Worcaro voltar para o presídio federal, né? Até porque não dá para ele ficar a repartição da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, porque essa repartição ela é feita exatamente para facilitar o trabalho de delação premiada, que não surtiu efeito. Então, ele tem que voltar para o presídio comum. Agora, a pergunta que eu faço, Neila, será que a defesa dele, depois da terceira negativa, e será que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República irão abrir diálogo para tentar a terceira delação premiada? Acho muito difícil isso. Então, a tendência do Daniel Worcaro ficar preso e muito preso na penitenciária federal.
E a gente segue acompanhando esse e os demais casos de importância no nosso país. Inclusive, daqui a pouco tem julgamento da primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Nosso programa hoje termina mais cedo já. Me despeço de você, Felipe. Amanhã tem muito mais. Te espero às 11 horas. Obrigada. Obrigada pelo nosso bate-papo. Já. Obrigado, Leila. Obrigada. Até amanhã. Muito rápido. Hoje, de fato, foi mais rápido. Hoje tem transmissão do julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal aqui no nosso canal, no YouTube do Metrópolis. Acompanhe. Hoje tem Rafael Campos mais cedo aqui com vocês. Eu vejo vocês amanhã, às 11 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.